Enquanto ele me colocava o capacete e a pulseira, fiquei observando a caixinha que estava em minha mão. Ela era quadrada, mas não tinha quina e havia, dos lados, desenhos de animais em relevo. Eu reconheci 3 deles. Eram um leão, um veado e um peixe. O quarto animal eu nunca vi em lugar nenhum. Havia alguma coisa dentro dela porque, quando eu a sacudia, o que estava dentro dela balançava. Tentei abri-la, por muito tempo, mas não consegui. Passei então a observar os símbolos que estavam perto de cada animal. Estes símbolos também eram em relevo e ocupavam a parte de cima e de baixo daquela caixa. Quando começamos a conversar de novo, ele perguntou o que eu tinha achado. Falei que tinha gostado, principalmente do aparelho redondo. Então ele disse-me que aquela montagem era um mapa de rotas para planetas habitados. Apontou-me 2 deles dizendo: aquele é Clermer, minha terra, e lá fica sua terra. Eu fiquei olhando para o mapa, observando principalmente os grandes traços brilhantes ali existentes. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. O meu companheiro voltou a falar com Carran, continuando a conversa que tinha sido interrompida, e parecia que Carran estava bastante interessado, pois quase não interrompia a aula bíblica que ele estava recebendo. Eu ouvia perfeitamente quando todos falavam, mas a tradução das respostas ou perguntas de Carran não eram passadas para os 2 simultaneamente. A tradução só vinha no fone de quem estivesse conversando com ele no momento. Ficaram assim durante algum tempo, até que o rapaz que estava ao lado de Carran fez-lhe um gesto com a mão para que eles parassem um pouco. Eu creio que ele devia estar cansado, pois não parou de manipular um só momento o tal aparelho que estava em seu colo. Enquanto eles ficaram conversando entre si, eu aproveitei para perguntar ao meu companheiro como ele estava se sentindo, e foi com grande alívio que ouvi sua resposta de que estava se sentindo bem. Depois, ficamos um pouco em silêncio, tentando entender o que Carran falava com seu amigo, mas foi inútil. Somente uma coisa notamos: a maneira como conversavam era parecidíssima com algum idioma da Terra. Perguntei a meu companheiro se ele conhecia aquele idioma e ele me respondeu que não. Mas eu insisti, dizendo-lhe: eu não falo outro idioma, mas este não me é totalmente estranho. Esta maneira de pronunciar as palavras, eu já ouvi antes. Você está se referindo ao francês, não é? Disse-me meu companheiro. Eu também já havia notado esta semelhança. Esperamos mais um pouco e, quando Carran ia começar a falar novamente, eu disse ao meu companheiro que estava com fome. Vi as luzes se acenderem, mas não obtive nenhuma resposta. Porém, vi Carran levantar-se e retirar seu capacete e pulseira e colocá-lo sobre sua poltrona. Ele dirigiu-se para um dos lados daquela sala e, colocando sua mão na parede, disse alguma coisa, voltando logo a seguir. E a inexistência da morte. Carran sentou-se novamente, recolocando o capacete e a pulseira, e continuou a conversar com o meu companheiro. Pouco depois, ele voltou sua atenção para mim e tivemos a seguinte conversa. Bianca, no seu mundo existe pecado e morte. Carran, não existe o pecado e nem a morte. Existe, sim, a perda da matéria. Carran, perda da matéria e aquele negócio que o corpo deixa de funcionar e a gente fica frio e durinho e põe dentro do caixão e depois enterra. Sim. Então morre. Na minha terra isto não quer dizer morte, porque nós continuamos a viver sem a matéria, em espírito.
Quando recebemos nova matéria, sabemos perfeitamente quem somos e o que aprendemos. Nós não iniciamos, como vocês, a vida novamente, nós continuamos a viver do ponto em que paramos quando perdemos a matéria. Esta é uma das razões pelas quais o conhecimento do meu mundo não se perde com o passar dos tempos. B. E como eu faço para deixar de morrer, e saber que sou como você diz um espírito? K. Saia da sua matéria e veja que você é a mente que pode ver, que pode ouvir, que pode sentir, aprender, raciocinar. Então poderá entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Sua existência é eterna, não morre. B. Carran, eu não vou saber isto nunca porque, para saber, a gente tem que morrer. Você não me disse que, se a gente abandona a matéria, ela fica sem vida? K. Abandono significa a morte da matéria, mas a saída não é abandono. Para sair da matéria, você tem que dominá-la e este domínio se consegue desta maneira. Primeiro você faz um trabalho respiratório. Depois um outro para desenvolver glândulas dentro da sua cabeça. E um outro para ativar áreas do seu cérebro que estão inativas por causa de um acidente que houve no seu sistema solar. Como fazer este trabalho respiratório? Perguntei-lhe. Ele então me explicou que eu deveria levantar os braços até a altura dos ombros, inspirando. Continuar nesta posição e virar as palmas das mãos para cima. Inclinar a cabeça para trás. E, ainda com o ar retido, contar mentalmente até 15. Depois desfazer os movimentos. Para trabalhar as glândulas eu deveria usar, como referência, o dedo indicador. Esticar o braço, olhar para a ponta do dedo, e trazê-lo até tocar o centro de minha testa, sem desviar o olhar. Desfazer este movimento devagar. Para o cérebro eu teria que me deitar, fechar os olhos, e sem pensar em nada, construir formas numéricas regressivamente. Eu estava olhando todos os movimentos que ele estava fazendo para demonstrar os exercícios e perguntei quanto tempo eu teria que ficar fazendo este trabalho. Disse-me que 7 vezes cada um dos movimentos estava bom. Depois desta explicação, ele voltou sua atenção para o meu companheiro e eu fiquei tentando abrir a caixinha que estava em minhas mãos. Foi naquele momento que tive mais uma surpresa. De uma porta que ficava por trás de onde eu estava sentada, saiu uma mulher, também morena, com cabelos negros e compridos, até a altura do busto, trazendo em suas mãos uma bandeja quadrada, com 4 copos. Foi entrando na sala, veio em nossa direção, deu uma parada, olhou-nos e cumprimentou-nos com um gesto de cabeça. Eu e meu companheiro respondemos com o mesmo gesto. A seguir ela foi para junto de Carran e entregou-lhe um dos copos e uma espécie de pão redondo, fazendo a mesma coisa com outro rapaz. Eles falaram alguma coisa entre si, e, pelos movimentos que a moça fazia com a cabeça, pareceu-me que ela estava respondendo afirmativamente ao que Carran lhe estava dizendo. A seguir, depois de servi-los, ela caminhou na direção do meu companheiro e entregou-lhe um dos copos e um pão ou algo parecido. Depois, também para mim, deu um copo e um pão. Fiquei momentaneamente indecisa, não sabia se comia ou não, mas, finalmente, todos começaram a comer, e, como eu já havia dito que estava com fome, não tive outra escolha senão comer também. Carran e seu companheiro comiam com muita disposição, parecendo-me que estavam achando uma delícia. Mas eu não estava gostando. O líquido, à primeira vista, parecia ser água, da mesma cor, mas quando coloquei na boca, senti que não era.
O sabor era totalmente diferente. Parecia um óleo fino, mas tinha gosto de sal, açúcar, bicarbonato. Era ácido e amargo. Lembrava-me um pouco o soro, esse que a gente toma oralmente no hospital. Quanto ao pão, era muito fofo e não tinha gosto de nada. Não preciso dizer quanto tempo demorei para comer. Enquanto eu comia, fui observando também aquela moça. Era uma perfeição de mulher e muito parecida com as demais pessoas que eu já tinha visto ali. Tinha os mesmos olhos verdes, a mesma cor de pele, mas o corpo e o rosto muito femininos. A roupa que ela estava usando também era igual a deles. Parei um pouco olhando seus cabelos e lembrei-me de que eu estava careca, pois tinha raspado minha cabeça na véspera da viagem. Na confusão do nosso sequestro, eu tinha me esquecido deste detalhe. Quando me dei conta, fiquei acanhada. Olhando a pele dela tão limpa e tão suave, lembrei-me que tinha chorado muito e que, provavelmente, meu rosto deveria estar sujo por causa da maquiagem que eu tinha feito antes de sair para viajar. Confesso que fiquei um pouco perturbada. Mas, logo, minha atenção se voltou para os copos que estávamos usando. Eram compridos e diferentes dos nossos, pois não eram de vidro nem eram transparentes, mas eram de um metal dourado. Também havia neles traços de medidas. A bandeja era prateada, muito bonita, parecia-se com a mesma cor prateada das paredes daquela sala. Enquanto comíamos, aquela moça permaneceu de pé, conversando com os dois rapazes no seu próprio idioma. Assim que acabamos de comer, ela recolheu todos os copos, colocou-os novamente na bandeja, despediu-se e voltou pelo mesmo lugar de onde antes havia saído. Carran voltou a conversar com o meu companheiro. Esta conversa não foi muito longa, porque naquele momento, eu comecei a sentir sono. Era um sono diferente, porque eu estava tendo a sensação de que tudo em minha volta estava desaparecendo para logo depois sentir-me bem novamente. Tive medo. Por isso, pedi licença para falar com o meu companheiro, dizendo-lhe que eu não estava me sentindo muito bem. Ele, a seguir, perguntou a Carran se estava acontecendo alguma coisa de anormal comigo. E a resposta, que foi dada a mim por Carran, dizia-me que tudo estava bem, pois, caso contrário, a lâmpada maior do meu capacete, como também a do aparelho, preso ao meu pulso, se iam apagado indicando que alguma coisa não estava bem. Mas eu nunca tinha sentido um sono tão estranho. Carran estava novamente prestando atenção ao que meu companheiro lhe dizia e, enquanto conversavam, fiquei esperando uma oportunidade para falar. Eu queria ir ao banheiro e não sabia como perguntar para Carran se eles tinham banheiro para que eu pudesse usar. Porém, logo depois nada disso aconteceu. Voltei a ter as mesmas sensações anteriores e tudo fugiu de mim, não vi mais nada e nem sei quanto tempo se passou. Dormi pesadamente. Assim que acordei, vi-me deitada naquela poltrona, que agora havia se transformado em uma confortável cama, muito macia. Não estava mais usando o capacete nem a pulseira, como também eu estava sem minhas sandálias. Eu não estava coberta e a vontade de ir ao banheiro tinha passado. Olhei para o lugar onde estava o meu companheiro que também parecia ter acordado naquele momento e estava olhando para mim. Na sala, então, estavam 3 rapazes. 2 deles estavam mexendo em um aparelho grande, o maior daquela sala. Um deles estava próximo a um outro aparelho, que ficava logo abaixo daquele aparelho redondo já mencionado. Era Carran. Ele estava de pé, encostado, e com os braços cruzados olhando para nós. Fiz-lhes gestos, dizendo que queria levantar-me. Ele, então, veio caminhando em minha direção e ajudou-me a sentar.
A cama voltou a ser a mesma poltrona de antes. Abaixando-se, Karan apanhou minhas sandálias, que estavam colocadas ao lado de minha poltrona, calçou-as nos meus pés, fazendo a mesma coisa com meu companheiro. Trouxe novamente os capacetes e pulseiras e colocou-nos tudo novamente como estava antes. E o acidente. Quando recomeçamos nossa conversa, ele perguntou-me se tudo estava bem comigo. Disse-lhe que sim e perguntei-lhe quanto tempo havíamos dormido. Tivemos, então, o seguinte diálogo. Karan, dormiram o tempo necessário para que a matéria se restabelecesse. Pediu-me licença e voltou sua atenção para o meu companheiro. Enquanto eu esperava, fiquei ouvindo meu companheiro falar sobre a Bíblia para Karan. Ele estava explicando a Karan sobre o poder que Deus exerce sobre o homem e também sobre a necessidade que temos de obedecê-lo para não irmos para o inferno. Quando tive oportunidade para falar, fiz esta pergunta. Bianca, Karan, Satanás também perturba o seu mundo. K. O que é Satanás? B. Satanás é o deus das trevas, responsável pelo pecado, pela morte e por todo o mal que acontece aqui. K. Não temos conhecimento de sua existência em parte alguma do universo. Pois, sendo o Criador dono de tudo o que existe, essa ideia é insignificante, não pode existir. Tudo o que existe, entre céu e terras, foi criado por uma só vontade. Seja esta criação, em sua concepção, perfeita ou não, ela é criação dele e ele não vê defeito em sua obra. Tudo que ele criou é necessário, portanto, ela é imaginária do seu mundo, criada pelo seu povo, com a finalidade de carregar sobre si tudo aquilo que você imaginou ser pecado. Criou-se assim um responsável. O seu povo, como o meu, temos duas tendências dentro de nós. A positiva, que é aceitar o Criador como ele é, e a negativa, que é não aceitá-lo como Criador. No meu mundo nós praticamos a parte positiva, no seu mundo pratica-se a parte negativa do espírito. Esta parte negativa é a que vocês deram o nome de Satanás. Isto é uma justificativa para que se pratique a falta de amor e a falta de sabedoria. B. Karan, como foi sua origem? K. Nossa origem vem diretamente do Criador, não só a minha origem, como também todas as raças que deram origem ao seu mundo. Antes do seu mundo ser habitado, íamos muito à sua terra e nela encontramos vida animal e vegetal, mas não havia ainda vida humana. Estudamos os climas, as condições ambientais e o próprio planeta em si. Com o resultado desse trabalho, chegamos à conclusão de que na sua Terra havia condições de vida para pessoas, de planetas cuja natureza e condições ambientais fossem idênticas às do seu planeta. Então, nós resolvemos semear o seu planeta, isto quer dizer, cada planeta trouxe para sua Terra não somente pessoas, mas também plantas, animais e tudo relativo às suas vidas e sobrevivência, povoando a sua Terra, no lugar onde o clima oferecesse as condições ambientais idênticas ao seu mundo de origem. Foi assim que se deu origem à vida humana na sua Terra. B. As muitas raças existentes na minha Terra são de diferentes mundos. Como você me disse, nossa origem vem de diferentes mundos, inclusive do seu, então por que nos abandonaram? K. Vocês nunca foram abandonados. Eis uma prova da nossa presença. Não estamos aqui. Nossa presença foi sempre sentida em seu mundo. Em todas as épocas, sempre estivemos aqui. E seus registros mostram isto. Num tempo ainda desconhecido do homem da sua terra, por uma razão que não pudemos evitar, o planeta Luz, referindo-se ao Sol, emitiu forte carga de energia que atingiu seriamente o seu planeta e todo o seu sistema solar.
Isto impediu qualquer viagem de socorro à sua Terra, devido a barreiras magnéticas que se formaram em torno do seu planeta, como também em torno de todos os corpos celestes existentes dentro do seu sistema, bloqueando os canais de comunicações e ligações. A sua Terra ficou assim desligada e sem nenhuma ajuda por aproximadamente 3.000 anos do seu tempo. Nossas naves não tiveram condições para romper esta grande intensidade de energia desprendida pelo planeta Luz, que atingindo a sua atmosfera danificou grandemente o sistema de proteção à vida no seu planeta. Isto resultou em grandes prejuízos para a humanidade. O seu planeta foi deslocado de sua posição original. O mar trocou de lugar com a Terra, invadindo e destruindo nossas cidades, como também quase toda a espécie de vida. Céus. Dias ficaram mais curtos, porque a rotação da sua Terra foi bastante acelerada. O desastre maior, o que causou seu desligamento com os habitantes de outros planetas, foi a penetração em sua atmosfera de excesso de radiações solares, que afetaram enormemente seus cérebros. A penetração desta radiação em seu planeta se deu devido a uma ruptura em uma das camadas de proteção. Ruptura esta causada por fortes ondas magnéticas provocadas pelo excesso de explosões solares. Quando, finalmente, tudo se acalmou e as condições de turbulência passaram, retornamos à sua Terra. As primeiras imagens que tivemos não foram boas. Tudo que era nosso havia se acabado, os lugares antes habitados tinham desaparecido. O homem tinha perdido todo o seu conhecimento. As pessoas, que aqui havíamos deixado, não mais existiam neste planeta e as gerações que restaram não mais nos reconheciam, chegando mesmo a nos confundir com deuses. Pois o homem consciente ou inconscientemente traz dentro de seu conhecimento de algo superior. E que, sempre nós esperamos que esta força superior venha do céu. Isto porque quase todos os seus neurônios haviam sido danificados pela radiação. E, com eles, todo o conhecimento que tinham foi esquecido, todos estavam embrutecidos e inconscientes, mas a vontade que tinha de sair daquela situação era tão grande, que um dos registros do homem não foi destruído, o que mostrava que a única maneira de sair seria se a ajuda viesse de cima, do céu. Tentamos ajudá-los, cedendo novamente muitos dos nossos recursos e informações, mas quando recusávamos qualquer gesto de adoração, ficavam furiosos e se negavam a aceitar que não éramos criadores ou deuses e, sim, pessoas iguais a todos. Por isso, não havendo condições para que pudéssemos corrigir esse defeito, nós recebemos instruções para nos afastarmos do homem da sua terra. Vê, a idade e a velhice. Eu tinha a cabeça cheia de perguntas. Minha curiosidade era enorme. Assim, nosso diálogo prosseguiu, naturalmente, como o relato a seguir. Bianca, Carran, você me disse que vocês não morrem e, sim, trocam de matéria. Então você participou da colonização do nosso planeta. Carran, eu não cheguei a viver em sua terra, também não participei da produção de matérias, mas muitos da minha terra fizeram isto. Eu só passei a fazer este trabalho depois do acidente com seu planeta. B. Quando você fala de matéria, está falando também de espírito? Esta parte nossa também veio de outros planetas. K. Não. Quando nossos trabalhos se voltaram para este sistema, descobrimos que nele a vida espiritual já existia. Quando chegamos ao seu planeta, encontramos condições para que pudesse existir vida física. Somente com a existência do mundo espiritual, o mundo material torna-se possível. B. Carran, esta destruição que houve no meu planeta foi castigo de Deus. K. Não.
Explosões solares acontecem todo o tempo. Existem épocas em que elas se tornam mais intensas, mas quando as explosões se dão por sobrecarga energética, então muita coisa pode ficar danificada. No caso do seu planeta, estando ele muito próximo do Sol, os danos são maiores. B. Isto só acontece com o nosso Sol? K. Não. Isto acontece com todos os sóis existentes no universo. B. Você conhece muitos sistemas solares? K. Conheço, por fazer estas viagens há muito tempo. B. Sua nave pode ir a qualquer parte do universo? K. Não. Usando esta, nós podemos passar por 5 sóis, 5 sistemas. Para atingirmos outros sóis, temos que trocar de nave, em outro planeta, onde o material usado para a fabricação das naves seja diferente do nosso. Enquanto Karan falava, meu companheiro fez-me sinal para que eu esperasse um pouco para que Karan falasse com ele também. Durante o tempo em que eles conversaram, fiquei pensando como poderia ser a vida deles, quais os problemas que poderiam terça-feira. Foi aí que quando voltei a falar fiz-lhe esta pergunta. B. Existe doença no seu mundo, Karan? Ele respondeu apenas que não, então voltei a insistir na pergunta. B. E como fazem para evitar as doenças? K. O que provoca as doenças é a falta de alimento próprio, porque nem sempre o que serve para comer é bom para a matéria. Por exemplo, não usamos água para beber, como vocês. Esta é usada somente no preparo dos alimentos. Os detritos de maneira alguma são lançados na água sem que antes passem por um sistema de tratamento especial. Nenhum corpo é colocado embaixo da terra, porque estas matérias sem vida, quando passam pelo processo de decomposição, podem trazer muitos danos e doenças. Nossa alimentação vem toda preparada dos centros de saúde espalhados em vários pontos do nosso planeta. Onde moramos não preparamos nenhum tipo de alimento, para não corrermos o risco de uma alimentação indevida e fora de época. Seguimos uma tabela alimentar, sem nenhuma alteração. B. Qual a diferença da alimentação de vocês e a nossa? K. Muitas são as diferenças. Explicou-me que na sua terra existe grande variedade de alimentos, mas não tanto quanto na nossa terra, porque todas as raças que pesquisavam nossa terra trouxeram seu próprio tipo de alimento e os que se adaptaram ao nosso solo permaneceram. Assim sendo, em nossa terra existe muito mais variedade de alimentos do que em qualquer outro planeta habitado. Embora comam as mesmas coisas que nós, a maneira de preparar é muito diferente. Nossa conversa prosseguiu. K. Na sua terra vocês reúnem, num só dia, vários tipos de alimentos com propriedades diferentes e se alimentam de todos eles de uma só vez. Isto provoca desequilíbrio celular, porque, quando você reúne na alimentação tipos variados de alimentos, você não está abastecendo sua matéria de maneira correta, porque esta recebe todos os alimentos que você comeu, mas nenhum deles abastece suficientemente seu corpo. Na minha terra, como em outras terras, os alimentos são escolhidos. Nós nos alimentamos, sim, em um só dia, de alimentos diferentes, mas que contenham as mesmas propriedades. Também não somos habituados a beber água, a água que bebemos provém das frutas. B. Existe velhice no seu mundo, Karan? K. Não. Porque nós não adoecemos e a velhice também é uma doença. B. Existe alguma coisa que podemos fazer para evitar esta doença? Ou na minha terra ela não tem solução? K. Poderia ser incluído na alimentação diária um tipo de organismo que é encontrado em uma das diversas vegetações existentes no mar.
Ele é muito importante para a renovação das células, evitando, assim, pela renovação constante, ou envelhecimento. B. Esta planta, a qual você se referiu, que renova as células do corpo, existe em todos os planetas ou apenas em alguns? K. Nossos estudos dizem que sim. Ela, juntamente com este organismo, existe em todos os planetas habitados. A matéria depende dela para sua conservação. B. E como devemos usar esta planta? Ele respondeu-me que não seria fácil, para mim, entender o que ele ia me explicar. Disse que também para ele era muito difícil, pois teria que encontrar palavras que fossem capazes de fazer-me entender o que eu queria saber. E começou dizendo-me assim: K. Deve ser do seu conhecimento a enorme quantidade de vegetação existente no mar. Entre elas existe uma que serve de alimento básico para um micro-organismo. Como esta planta é o seu único alimento, ele se agarra a ela como se fosse um parasita. Ali vive e se reproduz. Esta minúscula espécie de vida é indispensável à vida humana, pois quando ela se encontra no interior de nossa matéria, tem o poder de alimentar as células, causando, com isso, a renovação constante das mesmas. Digo isto porque a velhice é causada pela falta de renovação das células que, com o tempo, ficam esgotadas, parando de se reproduzir, causando com isso o envelhecimento da matéria. Mas, se colocarem este micro-organismo no interior da matéria constantemente, as células permanecerão jovens, evitando esta doença que traz tanto desconforto. Na minha terra, estas plantas são retiradas do mar e levadas para centros de tratamento onde estas minúsculas espécies de vida são retiradas e as plantas transformadas em alimento. Somente quando tudo está pronto é que os micro-organismos são novamente adicionados neste alimento, que normalmente faz parte das nossas refeições diárias. Para casos mais urgentes, como quando um de vocês tem de ser levados para viver entre nós, existe um líquido feito também destas minúsculas espécies de vida, que é colocado diretamente na circulação sanguínea. Este líquido contém maior poder de ação e a pessoa já envelhecida da sua terra, dentro de algum tempo, com este tratamento, passa a adquirir novamente a aparência da juventude. Só então é que ela pode ver que a idade e a velhice são duas coisas bastante diferentes uma da outra e não importa até onde a matéria esteja atingida por esta doença, porque, por pior que ela esteja, nós a recuperamos. Mas, quero que saibas, que isto não é feito depressa, esta transformação leva algum tempo. Assim que ele terminou de explicar-me tudo isto, quis saber o que eu havia entendido e até chegou a insistir nisso, fazendo com que eu repetisse para ele. Eu não tive outra escolha e passei a dizer-lhe tudo conforme eu havia entendido e ele ouviu-me atentamente até o fim. Depois eu fiz-lhe esta pergunta. Carran, se vocês não envelhecem, não adoecem e nem morrem, quantos anos você tem? Ele não me respondeu sua idade. Disse-me apenas: sou mais antigo do que o seu mais antigo antepassado desta matéria. Eu não queria mais insistir neste assunto. Voltei, então, a fazer perguntas sobre o mapa de rotas. Carran não fez nenhuma objeção e, calmamente, começou explicando-me. Esta montagem é um guia de voo que nos permite saber exatamente nossa posição no espaço. Os traços, que ali existem no momento, indicam as rotas que estão abertas para outros planetas. Se algo acontecer em nossa rota de retorno, esta montagem tem, no seu interior, um mecanismo que apaga imediatamente esta rota e surge outra.
Mas se explosões solares aumentarem de intensidade, e se alguma daquelas rotas que estão abertas forem fechadas, então, o mecanismo registrará imediatamente o acontecimento, apagando automaticamente a rota atingida e fornecendo outros dados e uma nova rota. Eu estava olhando tudo aquilo com muita curiosidade e aquele mapa era realmente maravilhoso. Quanto mais Kahan me falava sobre ele, mais eu queria saber. Perguntei-lhe se eles davam nomes aos planetas como nós fazemos. Disse-me que sim. E, apontando para aquele aparelho, explicou-me. Nesta montagem, temos Tiber, Curb, Micorp, Rebes, Taste, Deplatz, Zir, Clermer e sua terra. Ele se referiu também a outros 3 planetas cujos nomes eu, até o momento não consegui lembrar. No centro daquele aparelho, estava o planeta Luz. Como eu já lhe disse, continuou Kahan, minha terra, chama-se Clermer, e nós só podemos viajar ao seu planeta uma só vez em cada tempo longo. Eu não entendi o que ele quis dizer com tempo longo. Ele explicou-me que se referia a um ano do nosso tempo. Depois ele passou a falar com o meu companheiro, enquanto eu fiquei a admirar aquele mapa, tentando entender as rotas. Perguntei-lhe se eles davam nomes aos planetas como nós fazemos. Enquanto eu estava nestas observações, Kahan também me observava, pois assim que voltou a falar comigo, quis saber o motivo de tanto interesse por aquele mapa. Respondi-lhe que eu estava tentando guardá-lo em minha mente, para que quando eu chegasse em casa pudesse reproduzi-lo em desenho. Ele disse que reproduzi-lo em casa seria impossível tendo apenas a imagem mental do mesmo. Pedi-lhe então uma fotografia do mapa como recordação. Ele perguntou-me se isto era muito importante para mim. Eu disse-lhe que sim, ao que ele respondeu que me dar uma fotografia ele não podia, pois esta mostraria o interior e a parte exterior daquela montagem e eu não estava preparada para ter tão grande responsabilidade em minhas mãos, mas que me daria uma cópia do mesmo em papel e assim foi feito. Se um dia eu quisesse saber que povo havia ocupado nossa terra, bastaria que eu verificasse no mapa o clima predominante de cada um deles e comparasse com os diversos climas existentes na Terra. Assim, eu saberia exatamente onde cada raça iniciou suas pesquisas aqui em nossa Terra. Foi o que me disse Kahan, explicando que um trabalho desta natureza seria muito bom para nós, porque muitas coisas que, para nós, são desconhecidas, poderiam ser compreendidas. Kahan disse, então, que íamos voltar para a sala ao lado, onde passaríamos novamente por um processo de descontaminação, e que havia chegado o momento de voltarmos para casa. Fiquei feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, senti um grande aperto no coração, pois eu tinha quase que certeza de que jamais iria tornar a vê-los. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência. Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, GOSEP. 72, 920, 970. Site oficial. http://www.tfk.com.br. E-mail. tfk@tfk.com.br. 72 PAGIN. Eu trouxe comigo uma cópia do mapa, com todos os seus planetas, suas condições ambientais e o tipo de vida de cada planeta representado ali. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência. Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, GOSEP. 72, 920, 970. Site oficial.
http://www.tfk.com.br e-mail tfk@tfk.com.br 73 PAGIN Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br e-mail tfk@tfk.com.br 74 PAGIN V. Lembrar ou esquecer. A escolha. Quis saber para que serviriam os exames e como são chamados os aparelhos que foram usados conosco quando chegamos. E nossa conversa continuou. Carran, as montagens pequenas servem para sabermos se vocês são portadores de alguma doença que possa nos contaminar. A montagem em forma de cilindro acusa a capacidade visual, se evoluiu ou regrediu, e tanto a visão como a audição de seu povo estão cada vez com menor capacidade. Bianca, como é que vocês fazem para vir à nossa Terra sem serem vistos, já que nós temos tantos postos de observação do espaço? K. Conhecemos todos os seus postos de observação do espaço e suas localizações, mas nossos campos de energia impedem que eles possam nos detectar, a não ser quando queremos que isto aconteça. B. Eu posso saber mais sobre estes campos de energia? Perguntei. Ele então pediu ao rapaz, que estava do seu lado, que lhe trouxesse alguma coisa. Durante este intervalo não houve comunicação alguma conosco e eu, ansiosa, aguardava sua resposta. Quando o rapaz voltou, entregou a Carran uma fotografia do tamanho de uma folha de caderno, das naves que estavam no piso inferior. Usando aquela foto, ele explicou-me pacientemente tudo o que eu queria saber a respeito da nave. Falou-me sobre uma espécie de anel brilhante, que circunda toda a nave e fica localizado na parte exterior, dizendo-me que aquele anel era um captador de energia e que a energia era retirada do espaço, fazendo funcionar a nave e todos os aparelhos que nós estávamos vendo ali naquela sala. Mostrou-me várias outras coisas referentes à nave, inclusive o papel que ele segurava. Era um papel muito estranho, pois podia ser amassado dentro da mão, e voltar ao normal. Foi o que Carran nos mostrou. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br e-mail tfk@tfk.com.br 75 PAGIN Para nós também é importante ter em seu mundo pessoas que não nos temem, respondeu ele. Quando ele soltou o papel, este voltou ao normal sem nenhuma marca de amassado. O papel não era fino e, à primeira vista, parecia ser pesado, mas, ao pegá-lo, via-se que, na verdade, ele era muito leve. A sensação que tive, ao pegá-lo, foi quase a mesma de estar segurando em borracha. Mas ele rasgava-se tão facilmente quanto os nossos papéis. Depois destas explicações, ele disse-me que ia nos dar algo para beber. Como eu não tinha gostado do primeiro líquido que a moça nos tinha dado e também não estava com fome, disse a ele: "Não, obrigada, eu não estou com fome. Este líquido não é alimento."
Ele vai apagar das suas memórias tudo o que vocês viram e ouviram durante o tempo em que aqui estiveram. Explicou-me Kahan. Pedi licença para falar, pois eu não estava disposta a tomar o tal líquido. Eu não queria de forma alguma esquecer aqueles momentos em que estive com eles. Perguntei a Kahan se seremos obrigados a tomar o tal líquido. Respondeu-me que era necessário, porque me evitaria. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 76 PAGIN. Muitos problemas, pois, quando falássemos com outras pessoas sobre o que havia acontecido, seríamos criticados e julgados pela maioria das pessoas. Mas o maior problema é que eu também poderia ser tomada por uma pessoa com deficiência mental e que isto não seria bom para mim. Eu, porém, insisti com Kahan, dizendo-lhe que eu não queria, de maneira alguma, esquecer tudo o que eu tinha visto e ouvido somente pelo fato de que alguém pudesse achar que eu era louca. Afinal, em um mundo de tantos loucos, um louco a mais não faria nenhuma diferença. Nenhum homem deve impor a outro sua vontade, e eu creio que você sabe o que está fazendo. Sendo assim, não vou forçá-los a esquecer, disse-me Kahan. Eu perguntei-lhe se nunca mais iria vê-los. Ele mostrou-se surpreso com esta pergunta e perguntou-me se eu não tinha medo de entrar novamente em contato com eles. Eu disse que não e que isto me daria um grande prazer. Disse-lhe ainda que o medo vem do desconhecido e eles não representavam mais o desconhecido para mim. Para nós também é importante ter em seu mundo pessoas que não nos temem, respondeu ele. Em seguida, ele caminhou em direção ao aparelho maior daquela sala, abriu uma pequena porta e retirou de lá um aparelho que trouxe até junto de mim dizendo: para um novo contato é necessário que se faça um registro de suas ondas cerebrais nesta montagem. Isto vai doer e vai lhe provocar sensações estranhas. Mas isto só será feito, se você quiser. É sua decisão. Pensei e cheguei à conclusão de que, por maior que pudesse ser esta dor, na certa valeria a pena, e disse-lhe que eu estava pronta. Ele, então, retirou meu capacete e o aparelho do braço, fazendo o mesmo consigo, e, segurando em meu braço, me conduziu ao aparelho grande. Fez-me sinal para que eu me sentasse em uma poltrona que estava ali perto. O outro rapaz também veio junto. Eles conversavam entre si. Não sei explicar do que falavam, mas fiquei atenta a todos os seus movimentos. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 77 PAGIN. O rapaz, então, segurando o fio do aparelho que estava na mão de Kahan, ligou-o naquele aparelho grande. Depois apertou vários botões no painel. Em seguida, Kahan colocou o tal aparelho em minha cabeça. Este aparelho parecia-se com dois fanês.
foi ajustado aos meus ouvidos, e, enquanto Kahan o segurava, comecei a ouvir um zumbido muito estranho. Este zumbido era fino e, quando começou, estava baixo, mas foi aumentando gradativamente, até ficar muito alto. Neste momento eu pensei que todos estavam ouvindo aquele som agudo que vinha daquele aparelho. Este som se tornou tão agudo que todo o meu corpo começou a trepidar. Neste momento senti uma pontada na cabeça que partia da nuca para o centro. Esta pontada foi acompanhada de uma dor, mas esta dor não foi tão forte como eu estava esperando. Mas o meu medo era tão grande que eu transpirei, a ponto de molhar minha roupa. Mas logo depois desta pontada, o som começou a diminuir de volume até desligar totalmente. Kahan retirou os fones e guardou-os no mesmo lugar em que estavam antes. Enquanto isto, o outro rapaz veio em minha direção e, num gesto de carinho, segurou com certa firmeza minha mão e sorriu. Regressamos novamente para o lugar onde havíamos deixado os capacetes. Depois de ligá-los novamente, Kahan me avisou que eu deveria descansar um pouco e continuou a conversar com o meu companheiro que, do seu lugar, assistia a tudo com muita curiosidade. Quando Kahan, novamente, voltou sua atenção para mim, perguntei-lhe se agora eu ia poder falar com ele e vê-lo sempre que eu quisesse. Respondeu-me que vê-lo novamente já não dependia dele. Explicou que não poderia dizer-me, naquele momento, se voltaria ou não, na próxima viagem do seu povo à nossa terra. Mas sempre que uma nave deles estivesse por perto, o registro da minha frequência seria colocado em uma montagem que ampliaria as ondas e as lançaria no espaço. Então, eu ouviria claramente o que estaria sendo dito a mim no momento. Para que eu pudesse responder ou perguntar, bastaria que eu conversasse normalmente. A pessoa que estivesse fazendo este trabalho dentro da nave ouviria claramente tudo que eu dissesse. Somente desta maneira é que eu poderia saber onde e quando eu iria tornar a vê-los. Referi-me novamente ao tal líquido que nos foi oferecido. E quis saber, caso tivéssemos tomado, se ele faria mesmo com que esquecêssemos tudo. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada. Fazenda Maitbus, Rodovia BR 060, km 05, Zona Rural Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Correspondência: Caixa Postal, N08, Centro, Alexânia, Gossep. 72, 920, 970. Site oficial: http://www.tfk.com.br. E-mail: tfk@tfk.com.br. 78 PAGIN. Kahan respondeu-me que há um tipo de pessoa em que o líquido não desfaz totalmente as imagens que foram registradas em sua memória e nem o que foi dito. E quando isto acontece, tanto as imagens obtidas como o que foi falado ficam sem sentido. As imagens podem representá-los como pessoas monstruosas. A conversa perde completamente o seu significado. Há, no entanto, pessoas que esquecem totalmente tudo o que viram e ouviram. Depois desta explicação, ele disse-me que era chegado o momento de voltarmos. Eu ainda estava segurando aquela caixinha, que não foi retirada de minhas mãos nem quando eu dormi. Quando acordei estava sem o capacete, sem a pulseira e sem as minhas sandálias, mas a caixinha estava em minha mão. Antes que tudo fosse desligado, pedi-lhe novamente um objeto da nave, ou talvez de seu uso pessoal, como lembrança deles. Ele disse-me que não era permitido retirar objetos da nave. Não fiquei muito contente com a resposta. Despedimos-nos e, logo após, nossos capacetes e tudo mais foi retirado de vez.
Enquanto Carran e o outro rapaz guardavam os capacetes, eu aproveitei o momento para esconder a caixinha embaixo do meu braço. Eles voltaram e começamos nosso caminho de volta para casa, retornando à mesma sala quadrada onde foram feitos novamente todos os exames anteriores. Mais uma vez entramos naquela mesma caixa de vidro. Quando tudo estava pronto, dirigimos-nos para o elevador, que se abriu automaticamente sem nenhum botão na parede da sala para isso. Então, muito mais calma e refeita do susto inicial, pude reparar com mais cuidado outros detalhes. A luz daquele compartimento enorme, onde as naves estavam estacionadas, vinham diretamente do teto, ocupando todo o espaço de cima, como se fosse uma grande lâmpada. Quando nos aproximamos da nave na qual estava nosso carro, notei que esta continuava com a escada ainda abaixada. O rapaz que estava com meu companheiro, subiu junto com ele, na frente. Em seguida, eu e Carran dirigimos-nos para o nosso carro e eles nos ajudaram a fechar as portas. Logo após, o rapaz que estava ao lado de meu companheiro foi até a escada por onde havíamos subido e pisou num contato colocado ao lado da escada. Esta fechou-se imediatamente, sem deixar qualquer marca no chão. Deu-me a impressão de ali nunca ter existido qualquer porta. Centro de Estudos de Cinedologia Limitada.